Deixa eu voltar aqui então para a apresentação. Aí é o seguinte, né, pessoal, eu estava dizendo que nas aulas anteriores a gente tratou dos circuitos RL, né, resistor e indutor. A gente viu ele em série, em paralelo, discutimos a questão de sempre, como tem o elemento indutor, né, só no indutor sempre a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Aí quando você tem o resistor no circuito que tensão e corrente estão em fase, né, aí da associação dos dois, ou série ou em paralelo, vocês vão encontrar um meio termo. A corrente vai continuar atrasada, mas não mais de 90 graus, né? Vai estar um pouco menos do que isso, porque também tem a presença do resistor. Né? Em outras palavras, né? Nem vai estar em fase, nem vai estar atrasado de 90. Vai estar um meio termo disso aí. E esse meio termo também a gente observa lá na questão do desenvolvimento das potências, né? A gente vai ver que vai ter dissipação de energia pela resistência, né? Vai ter transformação de energia em calor por efeito Joule, né? A gente diz que isso representa uma realização de trabalho, né? E também vai ter troca de energia, né? Então, o indutor fica trocando energia, armazena a energia recebida na forma de campo magnético, né? E devolve a energia. E o capacitor a gente vai ver agora, né? E o resistor fica dissipando energia. Já o capacitor, vocês vão ver que ele armazena energia na forma de campo elétrico. Tá? Então, os instantes que um elemento armazena, né, são diferentes. É isso que eu vou tentar deixar claro aqui, né? O que eu quero dizer com os instantes? É que vocês observaram lá que para o indutor a corrente está atrasada, já no capacitor vai estar adiantada. Então, na próxima aula, quando a gente misturar os três elementos, vocês vão ver que no momento que cada elemento, né, indutor e capacitor, armazena energia é diferente, tá? Então, a gente já fica essa deixa para a próxima aula. Vamos avançar e vamos estudar agora o circuito RC, série e paralelo. Então, na mesma aula, nós vamos fazer os dois, porque, como eu adiantei, né, agora a gente já tem uma noção melhor de como calcula a impedância equivalente, né, de como calcula as potências, faz diagrama fasorial, esboça a forma de onda, aplica a lei de Kirchhoff, tensão e corrente, né, lembrando que aqui não é mais uma soma algébrica, é uma soma fasorial, a gente tem que usar lá número complexo para efetuar a soma, né? Na verdade, aquela forma complexa cartesiana, ele já decompõe o fasor nas coordenadas x e y, que no caso aqui é real e imaginário, né, ou imaginário real, então facilita a vida da gente. Então, como a gente já habituou um pouco aqui com essa matemática aqui da coisa, né, a gente vai fazer na mesma aula, tanto o circuito série quanto o paralelo, tá? Vou fazer de forma mais rápida um pouquinho aqui. Então, olha aqui o exemplo, né, na forma de exemplo também. Eu tenho um gerador de tensão de 220 volts, menos 60 graus, 60 Hz, frequência de 60 Hz. Alimenta a resistência, alimenta um resistor de resistência elétrica igual a 30 ohms, e um capacitor, capacitância de 47 microfarad. Tá, então tá aqui o circuito, né? Circuito RC, série. Quando não fala qual é a fase inicial da tensão, você pode escolher a que você quiser. Toda a sua resposta vai ser em relação a essa referência. Por exemplo, se você acha um diagrama fasorial assim, ó, vamos supor que você acha lá, era indutivo, né? Vamos supor, você põe aqui um diagrama fasorial, você fez todos os seus cálculos considerando que sua tensão estava em zero. É o que eu aconselho, porque vai ficar mais fácil, tá? E aí sua corrente, você achou ela aqui vamos supor que você achou ela atrasada aqui de aproximadamente ali 30 graus, tá? Aí seu colega aí já fez considerando a tensão com 90 graus. Então, se considerar a tensão com 90 graus, vocês vão ter todo mundo. Isso aqui, na verdade, é um retrato do instante inicial. Isso aqui gira com velocidade angular ômega, né? À medida que as senoides vão evoluindo, né? Então, é um retrato inicial do problema. Então, se alguém, por exemplo, tiver considerado, feito o mesmo circuito com 90 graus, o diagrama fasorial vai estar assim. Ó. Então, assim, vai estar algo assim. Então, o que muda vai ser só a referência.
Beleza? Então, vamos aqui, pessoal. Tem esse circuito RC série. Então, já adiantando algumas coisas que a gente já sabe, né? Circuito série, a gente pode aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né? Circuito série, a gente tem a mesma corrente para todo mundo e a gente tem uma divisão de tensão. Então, eu posso ter uma tensão aqui VR, uma outra aqui VC. E percorrendo essa malha, né? Aqui faltou o símbolozinho aqui, mais e menos também, eu tenho que ter, apesar de ser alternado, né? Indica para onde o sinal começa a evoluir positivamente primeiro. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito aí, a gente tem que a tensão do gerador é igual à soma aqui de VR mais VC. E não esquecer do pontinho aqui em cima, porque é uma soma fasorial. Vocês vão ver, né? No final a gente vai fazer essa conta, você somar os módulos dá totalmente errado. E os módulos é o que você mede lá na prática com o voltímetro. Então não se assustem que a conta algébrica não fecha, vocês têm que ter em mente que é tudo fasorial, cada um vai ter uma direção, um sentido diferente do outro, por isso que a conta dá certo, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero calcular no fim essa corrente, essas tensões, calcular a potência, calcular tudo do circuito. Aí eu peço passo a passo ali, ó. Letra A, reatância capacitiva, né? Então é o passo a passo para a gente chegar lá na impedância. Se vocês lembrarem lá da aula, a reatância capacitiva XC é menos 1 sobre ômega C, né? Isso, ômega igual a 2πf, então menos 1 sobre 2π FC. Então vamos substituir os valores aqui, né? Então XC vai ser igual a menos 1 sobre 2π vezes 60, e ali são 47 microfarad. Então, vezes 10 é menos 6 aqui, né? Então, vou usar a calculadora aqui para fazer a conta. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Então, fica ali dividido, abre parênteses, 2π vezes 60 vezes 47 vezes 10 a menos 6. Aí está dando 56,4 ohms. Tá? Então, a reatância indutiva média é a oposição que o capacitor vai ter aqui, né? A variação de corrente. Menos 56,4 ohms. Tá? Próximo, B. Calcule a impedância total do circuito e apresente na forma complexa polar, exatamente para calcular a corrente e facilitar a aplicação da lei de Ohm. Então, a impedância, ali eu tenho uma resistência em série com um capacitor, a resistência tem 30 ohms. Então, eu tenho isso aqui, ó. 30 ohms. O capacitor, a gente já sabe que a impedância dele aqui, ó, individual, não é menos J, 56,4 ohms, né? Porque no capacitor, se fosse representar só a impedância dele, né? Esse menos J significa que o ângulo dele é menos 90 graus. Tá? Tem que ser menos 90 graus para, na hora que eu aplicar a lei de Ohm, a corrente ficar adiantada de 90 graus em relação à tensão. Né? A gente demonstrou isso usando aquela relação entre corrente e tensão no capacitor, né, com sinal senoidal. Então, sempre eu vou ter uma corrente adiantada de 90 graus em relação à tensão num capacitor. Já no resistor, como tensão e corrente estão em fase, então a resistência aqui, ó, ela é apresentada, isso aqui pode ser considerada a impedância já, né? Só tem a parte real, né? Não tem parte imaginária. Para transformar isso aqui num circuito com a impedância equivalente, faltou o sinalzinho aqui de alternado, né? Circuito equivalente, né? Ou seja, uma impedância só que faça o efeito tanto do capacitor quanto do indutor, mesma regrinha lá de associação, lá que a gente aprendeu na corrente contínua. Elementos em série, eu faço a soma. Então, a impedância aqui, né, equivalente, ela é 30, a soma daquilo, né, já está na forma cartesiana, é 30 menos J, 36,4. Tudo aqui é ohms. Beleza?
Pediu na forma polar por quê? Eu quero calcular a corrente na letra C, e aí eu uso a lei de Ohm, V igual a Z equivalente ali, né? Vezes I. Então, I é igual a V sobre Z equivalente. A tensão aplicada é 220. O ângulo aqui foi menos 60. E agora eu já vou escrever aqui o Z equivalente na forma polar, né? Podia fazer aqui ó, Z equivalente. Vocês lembram lá? Está na forma cartesiana, eu vou passar para polar. Aí isso ali, aquele número complexo, ele está no quarto quadrante, ó, então tem que fazer uma correção para o ângulo, né? O módulo é a hipotenusa aqui, pelo teorema de Pitágoras. E aqui, como está no quarto quadrante, né? Então, a correção lá do φ é 360 menos o φ', ou então, menos o φ'. Então, já ponho menos aqui, ó. É arco tangente de módulo de B sobre módulo de A. Então, fica o B nessa expressão aqui cartesiana é 56,4. E o A é 30. Então, Z equivalente. Ainda respondendo aqui a questão B, né? Vamos voltar aqui para a calculadora. Raiz de 30 ao quadrado mais 56,4 ao quadrado. O módulo deu 63,9. E o ângulo menos o que, né? Arco tangente. 56,4 dividido por 30. Então, isso aqui está dando 62 graus. A unidade aqui, ohm. Tá? Então, vem cá e coloca a impedância. 63,9 com um ângulo de 62. Então, eu conto minha corrente. 220 dividido por 63 dá ali 3,5. Ô, professor, esse ângulo aí não é negativo, não? Ah, obrigado. Negativo. Perfeito. Com 1000 menos ali, né? Então, aqui, menos 62 graus. Né? Senão, eu estava fazendo como se fosse um circuito indutivo, né? Capacitivo, ângulo negativo. Obrigado. E aí, eu ia encontrar tudo errado, né? Ao invés de encontrar uma corrente adiantada, ia encontrar ela atrasada. Eu estava tratando como se fosse indutivo. Então, aqui tem um menos, ó. Então, menos 60. Menos 62, né? Menos e menos é mais. Então, aqui dá 2 graus. Corrente... a corrente está... Não, pera lá, fiz tudo errado, né? A tensão aqui, deixa eu ver aqui. Menos 60 mesmo. Então, é isso mesmo, 2 graus. Tranquilo? Meu ombro aqui ficou estranho. Ah, tá. Eu cometi um outro erro aqui, né? Ó, o ângulo aqui não é menos 60, não, né? Eu pus o menos no lugar errado ali, por isso que está estranho. Então, vamos ali. Ah, é menos 60 mesmo. Tá certo, não é nada errado. Não. Aqui, ó, tá vendo? Achei que era 60. Então, o ângulo ali é menos 60 mesmo. Então, a tensão tem menos 60 graus, né? Então, como é que fica o diagrama fasorial disso aqui? Só para a gente confirmar, né? Se corrente está adiantada em relação à tensão. Tem que estar, né? Então, eu vou ter uma tensão aqui assim, ó. Em menos 60, né? E a corrente já vai estar em 2 graus, vai estar aqui, ó. É quase em cima do eixo aqui, praticamente. Então, tá ok, né? Corrente está adiantada em relação à tensão, porque isso gira assim, né? No sentido anti-horário. Beleza? Exagerei aqui no tamanho do fasor de corrente, né? Tinha que ser menorzinho.
tá? Porque a tensão é 220, corrente é só 2, vai estar aqui assim, bem miudinho. Tranquilo? O que mais que o exercício pede? Letra D, esboce a forma de onda de tensão e corrente, indicando os valores de pico e o ângulo de defasagem. Então, olha só, a tensão, ela é 220. Logo, o valor de pico é maior do que isso, né? A corrente, a tensão de pico é 220 vezes raiz de 2. E a corrente aqui é RMS, né? Faltou a unidade aqui, né, gente? Ampere RMS aqui, ó. A corrente é 3,5 e o valor de pico da corrente vai ser 3,5 raiz de 2. Então, ali, 220 raiz de 2, 311,12,1 volts. E a corrente, 3,5 raiz de 2, 4,9 volts. Tá? Aí eu coloquei aqui o desenho já para facilitar a minha vida. Então eu tenho aqui, né? Aqui eu usei 2 casas decimais, né? Para dar mais precisão aqui ao cálculo. Menos erro de truncamento aqui, né? Mas tá próximo ali, né? Então eu tenho 311,1 tensão de pico aqui, né? Tensão de pico, positiva e negativa. Então, para eu localizar ali minha tensão, eu venho cá e tracejo aqui os valores de pico. Marco os pontos importantes, né? Quais seriam esses pontos importantes? A tensão, ela vai começar, ela está atrasada de 60 graus, né? Um momentinho, gente, que eu apertei errado aqui. Então, eu apago isso aqui, ó. A tensão já está atrasada de... A tensão está atrasada, ela já está com menos 60. A fase inicial dela é menos 60, né? O exercício já trouxe isso. Então, como é que eu localizaria essa tensão aqui em azul, né? Eu tinha meus pontos originais aqui, ó, 0, π sobre 2, π. Os pontos importantes, né? 3π sobre 2 e 2π, os pontos importantes da senoide, né? Então, a senoide com defasagem 0, ele ia começar de 0, atingir o pico em π sobre 2, cortar pelo 0 em π, passar pelo máximo negativo em 3π sobre 2 e fechar o ciclo em 2π. A tensão aqui faz tudo isso 60 graus atrasado, 60 graus depois. Então, ela vai iniciar, né, a evolução em 60 graus. Vocês estão vendo que o 90 meu aqui, o π sobre 2, está dividido em 3 partes. Então, vai iniciar em 60, vai atingir o máximo. Ao invés de atingir o máximo em π sobre 2, ela vai atingir em π sobre 2 mais 60, né, 90 em 150 graus. Aí, ao invés de cortar pelo 0 em π, ela vai cortar já em 180 mais 60, né, 240 graus. E ao invés do máximo dela estar em 270, ele já vai estar em 270 mais 60, né? Então, marquei os pontos importantes, liguei os pontos, eu tenho minha senoide de tensão, tá? Já a de corrente, aí a gente observa aqui, ó, que pela conta nossa, ela tem 2 graus essa corrente, né? Então, está praticamente ali uma senoide sem defasagem, né? Só que ela está adiantada de 2 graus, por isso que o meu desenho aqui, ó, eu começo um pouquinho ele depois, tá vendo? Né? Então, ele tem uma mínima defasagem aqui, ó. Na verdade, o sinal começa um pouquinho antes, né? Se está adiantado, 2 graus positivo, significa que o sinal é adiantado de 2 graus. Então, tudo que uma senoide faz, ela vai arredar um pouquinho para a esquerda aqui esse sinal em laranja, né? Aqui não ficou muito bom o desenho, mas ele teria que estar um pouquinho antes aqui, ó. Tá certo? Então, né, isso aqui está mostrando para a gente que realmente a corrente está adiantada, faz tudo antes do que a tensão. E aqui, ó, tem um valor de pico aqui da corrente, né? Positivo, negativo. Tranquilo? Desenhando o diagrama fasorial aqui lado a lado, né? Fica legal, porque existe uma relação, né? Se eu arrebatesse o ponto que intercepta o eixo Y aqui lá no diagrama fasorial, né? Ele pega na ponta do fasor aqui, ó.
né? Não está exatamente na escala, mas seria essa a ideia. Eu pegaria aqui nessa ponta, e o de tensão aqui, ó, ele pegaria aqui, né? Está fora de escala, mas pegaria ali no fasor de tensão, tá? E aí, o que acontece, gente? Eu tenho meus sinais principais, igual eu tentei desenhar para vocês no slide anterior. Minha tensão tem um ângulo aqui, ó, ela inicia com fase menos 60. Né? Então, vim cá e tracei o fasor de tensão. E a corrente, né, a corrente tem ali 2 graus. Aí, para esse circuito de série, né, o que eu já sei, né? Eu sei que essa tensão do gerador, ela vai subdividir em 2 partes, né? Vai ter uma parte aqui, VR, que a gente pode calcular, uma outra parte aqui, né? VC, certo? E VC mais VR, a soma fasorial, é igual a V do gerador. Então, isso a gente enxerga aqui graficamente. Ó. Eu sei também que na resistência, essa tensão VR está em fase aqui com a corrente, na resistência. Né? E eu sei que já no capacitor, minha tensão VC, né, minha corrente vai ter que estar adiantada, começar antes aqui, ó, no capacitor. Tá? Então, olha só, o meu desenho aqui, eu já poderia fazer isso aqui tranquilamente, né? Eu saberia que, como a corrente total do circuito está aqui em 2 graus, VR tem que estar também em fase. VR tem que estar em fase com a corrente, porque é a tensão na resistência. Tensão e corrente na resistência em fase. E eu sei também que a tensão no capacitor tem que estar em quadratura aqui, ó. Tem que estar em quadratura com a corrente, né? Então, por isso que está aqui meu fasor de tensão no capacitor, né? Não vou conseguir desenhar em cima, mas é esse carinha aqui, ó. Olha lá, quase foi. Certo? E aí, pela regra do paralelogramo, né? Eu arrebato aquele VR aqui nessa ponta desse VC. E a mesma coisa, o VC eu arrebato ele aqui. E ligo a origem e a interseção. Eu tenho aqui, então, né, a resultante disso é a tensão no gerador. Então, está comprovado aqui, né? Geometricamente, essa soma, né? Pela lei de Kirchhoff das tensões. Depois vocês façam aí para treinar, né? Vocês vão ter que encontrar que 220 com menos 60 graus é igual a VR. Quem é VR? É o 220. Ah, não, desculpa. O VR é RI, né? A corrente é 3,5 com 2 graus. Então, a tensão VR, ela vai ser 3... A resistência, que é 30 ohms, a impedância da resistência, vezes 3,5 com 2 graus, mais... Agora, a impedância só do capacitor, 56,4 com menos 90 graus, vezes a corrente, 3,5, 2 graus. Né, vamos fazer isso aqui, ó. É bom que eu friso ali a questão da calculadora com vocês, né, que eu não fiz, né. Então, 220 com menos 60. Então, olha aqui quem é VR, ó. 30 da resistência, né, vezes 3,5. Então, achei aqui, ó, 105. Com ângulo de 2 graus. Realmente tem 2 graus. Então, realmente, né, meu fasor aqui, ó, VR, em fase com a corrente, ele tem também 2 graus, e esse módulo dele aqui, o tamanho dele aqui, ó, é de 105, né, 105 o quê? Volts. Tranquilo? O tamanho desse fasor. E já o fasor, então aqui é VR, né? E aqui é VC. Já o fasor da tensão no capacitor, 56,4 vezes 3,5, então está dando 197, 197,4. E o ângulo aqui, né? Menos 90 mais 2, menos 88 graus. Tá? Então, realmente, olha lá, ó, só com aquela ideia do funcionamento das coisas, graficamente, você já poderia prever, né? Como se você sabe que tensão no capacitor tem que estar em quadratura com a corrente a mesma nos dois elementos, já dava para prever que ele teria essa direção aqui, né? Que ele estaria com um ângulo de menos 88, tá? E o tamanho dele, 197,4. Tá? Aí aqui, gente, se vocês estivessem lá na prática com o medidor, né?
Se fossem lá no gerador, vocês iam medir 220, fosse sobre a resistência, ia medir 105 volts, e sobre o capacitor 197,4 volts, tá? Então aqui que vocês não podem se assustar e falar, poxa, mas aí não está valendo a lei de Kirchhoff das tensões. Está valendo, mas é porque é uma soma fasorial, né? Cada tensão ali vai ter uma direção diferente, né? Distinta, não está em quadratura, tá? Porque é resistor e capacitor. Então, se você estiver somando algebricamente aqui, aí é um erro conceitual. Se estiver somando 105 mais 197, né? Aí está dando ali mais de 300 volts, né? Aí você fala, poxa, está muito maior do que o da fonte, né? A tensão da fonte só tem 220, está errado. Não, não está nada de errado. É porque é uma soma fasorial. Aí para fazer essa soma, a gente transforma isso aqui na forma cartesiana. Fazendo a calculadora agora, então tem aquela operaçãozinha REC aí, né? Assim como tem a POL. Vou pôr aqui 105,2. Aí eu tenho aqui, ó, a parte real disso aqui. Vai dar quase tudo parte real, só tem 2 graus, né? 104,9 mais J bem pouquinho ali, ó. J 3,7. Estou arredondando só com uma casa aqui, então vai dar um errinho ali, razoável. O outro ali, POL 197,4, menos 88. POL não, né? A função REC. REC 197,4, menos 88. A parte real deu pequena, né? Como a gente estava esperando, 6,9. Já a parte imaginária vai ser grande, menos J 197,3. Agora eu somo aqui, ó, real com real, imaginário com imaginário, então tem aqui 104,9 mais 6,9, 111,8, e eu tenho ali 197,3, com aquele 3,7 ali, dá menos J 193,6. Tá? Então, isso aqui, quanto que é na forma polar, né? Então, passando para a forma polar, tem que dar bem próximo ali do 220 menos 60. Então, ali deu 223, né? Na verdade, é porque eu estou usando uma casa decimal, é melhor usar duas aí. 223,6. E o ângulo deu menos 60. Né? Então, aqui deu aproximado lá os 220. Né? Tem um errinho aí de arredondamento. Tranquilo? Então, a gente verificou aqui, né, a lei de Kirchhoff das tensões por circuito série, divisão de tensão. O que mais que eu peço aqui, ó? Essas potências, fator de potência, né? F e G. Potências e triângulo de potência. A gente pode calcular o fator de potência também. Então, F. Potência ativa, né? É a potência lá na resistência, né? Só que você tem uma expressão geral para trabalhar com a impedância equivalente, ela já vai contemplar a potência só na parte resistiva, né? Na hora que você faz aqui VI cosseno φ, essa função cosseno vai pegar sempre tensão e corrente em fase. A tensão e corrente em fase, né? Então você tem ali o efeito da potência na resistência, né? Que representa a energia que foi transformada em calor. Então essa potência vai ser 220 vezes 3,5 da corrente, e o ângulo, né? Opa! E o ângulo, né? Você tem esse tanto de ângulo aqui na lousa, aqui, né? no slide, né? Mas é o ângulo da impedância, né? A impedância que vai provocar defasagem de tensão entre tensão e corrente. Onde está a minha impedância? Está aqui, ó. Aqui, ó.
o ângulo, né, o efeito conjunto ali da resistência e do capacitor, causa uma defasagem de 62 graus aí entre tensão e corrente. Então, o ângulo é menos 62. Tá? Então, cosseno de menos 62. Então, minha potência ativa, 220 vezes 3,5 vezes cosseno de menos 62. Estou tendo aqui 361,5 watts. Tá? Já a potência aparente, a potência reativa, né? Depois a gente calcular a aparente, potência reativa vai ser VI seno φ. Tá? Agora, essa função seno faz eu pegar tensão e corrente em quadratura, né? Que seria a potência ali trocada pelo capacitor. Então, Q vai ser igual a 220 vezes 3,5 vezes seno de menos 62 graus. Então, essa potência reativa vai ser igual a menos 679,9 volt-ampere reativo. Tá? Tem o menos mesmo, é só para diferenciar lá a potência trocada do indutor, que é positiva, pela potência trocada por um capacitor, é negativa. Tá? No triângulo de potência, o efeito é contrário também. Se vocês lembrarem lá para um indutor, ou para um circuito indutivo, potência ativa sempre está aqui, né, na horizontal. Lá para o indutivo, a gente tinha a potência reativa aqui, ó, para cima, né, positiva. Para o capacitor, ela é aqui embaixo, ó, efeito contrário. Tá? É tanto que a gente vai ver na aula de correção de fator de potência, né, que a gente introduz capacitores em circuitos aí com cargas indutivas, exatamente para a gente anular esse efeito aqui, né, da potência reativa indutiva que está aqui para cima, e a gente conseguir manipular esse triângulo e fazer com que o ângulo φ diminua, né. O ângulo φ menor, a gente está tendo uma potência aparente cada vez mais próxima da potência ativa. Então, a gente consegue melhorar o fator de potência, melhorar o aproveitamento da energia na produção de trabalho. Tá? Então, a gente vai ver isso lá na aula de correção de fator de potência. Então, aqui eu tenho 361, já respondendo a letra G, né? 361,5 watts. Eu tenho aqui menos. Já está para baixo, não precisa nem do menos, né? 679,9 var. O ângulo aqui eu sei que é aquele menos 62, o ângulo φ, né? Está aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho a potência aparente, né? É a soma vetorial entre Q, P e Q, ou simplesmente VI. Então, a potência total, né, do sistema, ela é importante, né? Se vocês pegarem essas máquinas igual um transformador, observem aí no poste, né? Ele vem a unidade da potência do transformador em volt-ampere, que é a potência total, né? Ele tem que ser capaz tanto de entregar uma energia que vai ser dissipada, e ele também tem que ser capaz de suportar a energia que é trocada, né? Que volta para ele também. Tá? Então, 720 volt-ampere estaria aqui, ó. 770, né? 770 volt-ampere. Então é isso, pessoal. Se fosse medir aqui o aproveitamento da energia na produção de trabalho, né? É o fator de potência. É cosseno de menos 62. Ou P sobre S, né? No triângulo ali. Então eu teria, vamos ver quanto da energia é aproveitada para produção de trabalho. Quase metade aí, né? 46,9% da energia. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Estou tranquilo, professor. Beleza.